Primeiro deve desratizar o Ministério, tirando do Ministério os representantes do União Brasil que lá estão, que não são dignos de estar numa equipe de governo. Se a história do Brasil moderno ensina alguma coisa, Fabiola, é que a fidelidade nunca foi o objetivo primordial de nenhum partido que se alia aos governos com base em acertos fisiológicos e patrimonialistas. Então, há um moto contínuo na política brasileira que empobrece o processo. Todos os presidentes nomeiam os ministros mais convenientes, não os mais eficientes. Então, agora você tem uma equipe ministerial que convive com, de um lado, Marina Silva, o ministro dos Direitos Humanos, que é absolutamente qualificado, Simone Tebet, que está lá porque o Lula quis compor uma frente ampla e ela teve um comportamento muito adequado durante a campanha. Enfim, muitos ministros cuja biografia enobrece a esplanada. E você tem pessoas absolutamente desqualificadas, que estão lá por quê? No pressuposto de que a presença deles nos ministérios asseguraria ao governo maioria no parlamento. E não é o que nós estamos verificando. Se você pega essa CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, com deputados e senadores, composta supostamente para investigar esse episódio de 8 de janeiro, se não fossem as assinaturas dos pretensos aliados do governo, essa comissão não existiria. Tem lá gente do União Brasil, tem lá gente do MDB, tem lá gente do PSD, do Kassab. Juntos, esses ministérios esses partidos têm 9 ministérios, 3 cada um, e não estão assegurando maioria ao Lula. Por que essa gente toda está assinando esse pedido de CPI mista? Para chantagear o governo. O governo está agora correndo atrás dos parlamentares para retirar assinaturas desse requerimento de CPI. Conseguiram retirar 2 ontem. Outras 2 se materializaram no relatório. É chantagem pura. O governo errou quando resistiu àquela primeira CPI exclusiva do Senado, que tinha serventia. Seria constituída para investigar ali no nascedouro essa tentativa de virada de mesa do 8 de janeiro. Teria já trazido para o banco da CPI os militares que estão fugindo. Agora está o Supremo tentando incluir os militares na investigação que corre lá no Supremo. Se houvesse uma CPI no Senado, tivesse sido constituída nos primeiros dias de fevereiro, os militares já estariam na vitrine. Mas não, estão lá escondidinhos ainda. Agora, esta segunda CPI, ela foi constituída com um misto de interesse do Bolsonaro, dos bolsonaristas, em confundir, não investigar, e um misto de chantagem. Gente que supostamente deveria apoiar o governo, porque os partidos estão representados na esplanada, mas querem mais. Insatisfeitas com tudo, querem um pouco mais. E aí chantageiam o governo. E o Lula, a meu ver, Fabiola, joga errado, porque convive com ministros absolutamente desqualificados e não obtém o resultado que ele pretendia, que era voto no Congresso. Então era preciso limpar o ministério, exigir dos partidos que nomeassem ministros mais qualificados e exigir um mínimo de fidelidade. Do contrário, o governo só entrega, só o toma lá e não tem o da cá. Eu acho esses acréscimos fundamentais, porque você dá condições para que as pessoas mesmas, daqui a um tempo, digam: não preciso mais do Bolsa Família. E esse número de pessoas que fazem isso é alto no Brasil, porque as pessoas não querem, a verdade é que as pessoas não querem depender do Bolsa Família. Mas a gente tem 30 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar. Então, é necessário, primeiro, antes de qualquer coisa, não é nem direita, esquerda, ideologia, é fome. Vamos acabar com a fome, né? Então, acho muito importante condicionar, sim, porque a pessoa pode sonhar com não precisar do Bolsa Família. E tem um outro aspecto muito importante, porque o Bolsa Família é uma revolução feminista. Quando o cartão é dado à mulher, 90% da titularidade é mulher. Tem pesquisas, antropólogas fizeram pesquisas nos rincões mais machistas e patriarcais do Brasil, de como isso impactou a vida das mulheres.
E de como, no fim, não é que elas estavam escolhendo entre comprar arroz e macarrão, elas estavam escolhendo entre continuar ou não dentro de uma relação abusiva, sair do casamento. Então, o aspecto feminista do Bolsa Família é muito bonito, muito importante. Acho que o Josias falou aí das belezas desse programa, né, e da importância dele. E eu ressalto só esse aspecto feminista mesmo, da revolução feminista que esse programa é. O brasileiro que ainda desfruta do privilégio de manter um emprego com carteira assinada, ele costuma ralar pelo menos 5 dias e meio por semana. Os que estão na informalidade nem sempre podem se dar o luxo de folgar no sábado à tarde e no domingo. Nesse cenário, a jornada de trabalho que os senadores se autoconcederam transforma o Senado em algo muito parecido com o Éden. Em vez de 3 semanas de trabalho por mês. Sessões terças às quintas, com presença exigida só depois das 16 horas. Depois disso, eles retornam para as suas bases, onde eles ficam de sextas a segundas. E eles discutiram isso no retorno do recesso do carnaval. Eles estavam ali meio exaustos do próprio ócio. Aí foi feita lá uma reunião dos líderes partidários com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e não houve uma única voz dissonante. Todos concordaram. Então, um observador mais apressado, Fabiola, ele pode ficar até com pena dos senadores, esses seres analógicos que são obrigados a viver na era em que os congressistas eram estafetas de si mesmos, tinham que fazer contato com seus eleitores. Mas quem tem as noções mais rudimentares de matemática, percebe que a motivação é outra. Na prática, os senadores vão ter que dar as caras no plenário só 9 dias por mês. Para evitar o corte no contra-cheque, basta que eles apareçam 9 dias por mês no plenário. Isso significa que o Senado institucionalizou uma jornada de trabalho 70% feita de recreio. 70% do mês, o senador pode ficar de recreio, pode ficar se divertindo, pode ficar longe do plenário. O salário pago pelos outros 30% é muito bom, R$ 39,2 mil por mês. E vai ficar ainda melhor agora, em abril, que vai passar para 41,6 mil por mês. Então, Fabíola, eu acho que na era da inteligência artificial, o Senado devia encomendar robôs para representar os senadores no contato com as bases. E a máquina não pode, talvez não consiga retribuir o carinho, mas eles vão ser mais resistentes, as máquinas serão mais resistentes, os robôs, às pedradas. Porque com uma realidade dessa, o sujeito que vai fazer contato com a base se arrisca a levar umas pedradas. Não é concebível, Fabíola, uma coisa como essa num país como o Brasil. Qual?